Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos nos aproximando da Semana Santa. Próximo final de semana já começaremos a Semana Santa com o Domingo de Ramos e toda a Semana Santa que vai culminar no Tríduo Pascal. Estamos neste final de semana no 5º domingo da Quaresma, que dentro desses domingos que nos falam dessa preparação para a nossa renovação batismal, nos fala hoje sobre a questão da ressurreição de Lázaro, da volta à vida de Lázaro, que lembra que todo batizado é alguém que voltou à vida, ou seja, que passa a vir uma nova vida, vida de filhos de Deus. Portanto, esses domingos da Quaresma desse ano A nos preparam de modo muito importante, inclusive tem um dos domingos que fala, inclusive, dos escrutínios, etc., dentro da iniciação à vida cristã. Portanto, vamos aproveitar desse ano A para podermos viver cada vez mais intensamente esse reavivamento batismal. E que, de uma certa forma, a gente toda a Quaresma é chamada a fazê-lo, mas esse ano A de um modo muito especial. Por isso até mesmo, até permitido nos anos B e C, ter algum texto do ano A para poder realmente vivenciar, através da palavra de Deus, esses momentos importantes, da água, da luz, da ressurreição, nesse tempo da Quaresma, a caminho da Páscoa do Senhor e da nossa renovação das suas promessas batismais. Nós continuamos também com a nossa campanha da fraternidade. O próximo domingo é a conclusão da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade de fome, dai-lhes vós mesmos de comer, tem no próximo domingo, Domingo de Ramos, a sua conclusão como campanha, embora o assunto continue, porque a fome e toda a campanha para dar-lhes vós mesmos de comer continua a vida inteira. A igreja vivia isso antes e vai continuar vivendo também essa preocupação de ajudar o próximo e os necessitados. Mas enquanto campanha de fraternidade, termina o Domingo de Ramos com a coleta da solidariedade. E nas orientações do manual da campanha nos fala isso, que nós no Brasil instituímos em 1998 o Fundo Nacional de Solidariedade e o Fundo Diocesano de Solidariedade, com o objetivo de promover a sustentação da ação social da Igreja Católica no Brasil. É diferente, no final do ano, no Advento, nós temos justamente a campanha para a evangelização, que é o trabalho pastoral, trabalho de evangelização. Durante o tempo da Quaresma é uma questão social, ou seja, o que se arrecada é uma prioridade social. Por isso, nós temos no Advento a preocupação pastoral, de ajudar aos vários trabalhos pastorais, e na Quaresma os trabalhos sociais, não é? Tanto nacionalmente como também nas dioceses. O Fundo Nacional e o Fundo Diocesano destinam-se ao atendimento de ações e projetos sociais no território brasileiro, para o Brasil. O fundo tem procurado responder a cada ano às necessidades mais urgentes do momento, sempre que possível, considerando a realidade nacional. Os recursos do Fundo Nacional e do Fundo Diocesano provêm da coleta da solidariedade, realizada em todas as comunidades do Brasil no Domingo de Ramos, que é o próximo domingo. Da maneira que uma parte do fundo fica na diocese, 60%, e 40% vai para o Fundo Nacional, que recebe os projetos do Brasil inteiro. A aplicação dos recursos obedece rigorosamente aos eixos determinados no edital publicado a cada ano, com importância decrescente, bem como aos aspectos técnicos, administrativos e jurídicos. Exige ainda o acompanhamento das realidades sociais e humanitárias da legislação brasileira e das orientações doutrinais da Igreja Católica no Brasil. Portanto, existem critérios para fazer os projetos, critérios para receber também o auxílio desse Fundo Nacional ou Diocesano de Solidariedade que vem da coleta que acontece no Domingo de Ramos. Lembrando que na Quaresma é uma questão social, no Advento, uma questão pastoral. A igreja presente, preocupada com o trabalho pastoral e que vai arrecadar no Advento para isso,
e com o trabalho social que arrecada durante a quaresma, né, destinado justamente a projetos que enviam para o nacional ou para a diocese. Portanto, a coleta ou todas as coletas de todas as missas no Brasil no Domingo de Ramos tem essa destinação ao Fundo de Solidariedade Nacional ou Diocesano. Portanto, colaboremos e participemos, caríssimos irmãos e irmãs, como consequência da nossa preocupação de fazermos nossa parte. E uma questão de espiritualidade, sempre eu aprendi, trago no meu coração, que aquilo que nós economizamos com o jejum, com a abstinência, com o sacrifício, com as penitências quaresmais, não é para que nós economizemos dinheiro, mas para que nós economizemos para depositar na coleta do Domingo de Ramos tudo aquilo que nós não gastamos na comida ou bebida ou coisas que nós nos privamos durante o tempo da quaresma, para que ajude as pessoas que necessitam dentro do Fundo de Solidariedade. Ou seja, o sacrifício e a penitência dos cristãos católicos vai proporcionar fundo para ajudar os necessitados dentre as várias realidades do nosso país e das dioceses. Esse é o 5º domingo da quaresma, precede o Domingo de Ramos, quando começa a Semana Santa, meus irmãos e irmãs. E a palavra de Deus nos fala sobre a ressurreição de Lázaro, que é também outro aspecto batismal colocado para todos nós. Aquele que é batizado passa a ter uma nova vida. Levanta tu que dormes, não é? Ou seja, é bem essa expectativa daquele que é batizado de sair da morte para uma nova vida. É nesse aspecto que nós contemplamos também a preparação para a renovação da festa do batismo do Senhor, né? Quando nós também queremos viver também desde já também a nossa renovação das promessas batismais na vigília pascal, que toda a igreja é chamada a vivenciar, e depois de tempo de quaresma, tempo de conversão, renovar e revivar esse dom de Deus que é o nosso batismo. Lázaro estava doente, era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, sua irmã, e apresenta Maria, que tinha ungido o Senhor com perfume, e o irmão Lázaro estava doente. E as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Sabemos que Jesus muitas vezes se hospedava em casa de Marta, Maria e Lázaro, as chamadas hospedeiras do Senhor, na casa de Betânia, ficou de uma certa forma marcado como lugar de acolhimento. E que nós somos chamados também a viver esse acolhimento de Jesus na pessoa dos irmãos e irmãs que vêm até nós, não é? E aí Jesus vai dizer a gente que essa doença não leva à morte, e aí Jesus foi de novo à Judéia, os discípulos recomendaram que não fosse, que havia toda a questão de querer prendê-lo e matá-lo, mas Jesus vai dizer: Lázaro dorme, mas vou acordá-lo, não é? E aí foi bem claro: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegrem por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. E aí foram até Betânia, e quando chegou, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, fica ainda. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. E quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele, ficou sentado enquanto Maria ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Teu irmão ressuscitará, disse Jesus a Marta. Eu sei, isso vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Foi chamar Maria, o mestre aí te chama, e quando Maria ouviu, foi depressa ao encontro de Jesus. Já estava fora do povoado, onde Marta o tinha encontrado. E quando viram, foram atrás dela, pedindo que ia chorar o seu irmão que tinha falecido, mas disse a mesma coisa para Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou comovido e perguntou: onde o colocastes? E aí, quando foram ver, Jesus chorou. E, ao mesmo tempo, alguns deles diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Então Jesus foi até a caverna fechada, com uma pedra, como era costume, e disse: tirai a pedra. Marta respondeu: mas já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus disse: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: eu te dou graças porque me ouviste, Pai. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. E, dito isso, gritou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, o rosto coberto com um pano. Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, meus irmãos e irmãs, o batismo justamente nos faz isso, nos faz ressuscitar com Cristo, renovar a nossa vida, viver cada vez mais no Senhor, de tal maneira que a gente possa testemunhar que Ele nos deu uma nova vida. Dessa forma, esses 3 domingos do tempo da Quaresma, nesse ano A, nos preparam para renovar as promessas batismais, né? E a leitura da carta de Paulo aos Romanos, a segunda leitura, vai dizer que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Somos chamados a deixar com que o Espírito Santo habite em nós, nos dê realmente a nova vida. Porque muitas vezes estamos vivos fisicamente, mas pelo pecado, pela vida, estamos mortos. Somos chamados a pedir ao Senhor, nos dê o dom da vida nova, da ressurreição, de um coração renovado, reavivado no Senhor. E ao mesmo tempo, né, lembrando aquilo que já profetizava Ezequiel, leitura primeira: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vocês sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Meus irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma já se vai quase que findando. Com o domingo de Ramos do próximo domingo, vamos entrar na Semana Santa. E já na Quinta-feira Santa vamos concluir o tempo da Quaresma e começar todo o tempo do Tríduo Pascal. E com o Tríduo Pascal vamos começar o tempo pascal, começando com a 8ª da Páscoa. Espero que cada um de nós tenhamos feito uma experiência de renovação, de reavivamento com a palavra de Deus desses dias, desses domingos do tempo da Quaresma. E ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, que nós tenhamos o coração sensibilizado para ver que entre as várias conversões também tenha mudado a nossa mentalidade com relação à preocupação com os pobres, com os famintos desse mundo. Um mundo que é difícil de aceitar o trabalho de assistência dos pobres. Nós possamos ver que, mais do que assistência, nós almejamos um mundo diferente, mais justo, mais humano e mais solidário. As consequências nos levem cada vez mais a vivenciar tudo isso, meus irmãos e irmãs, e a viver o nosso batismo com generosidade, disponibilidade, iluminados pelo Senhor, e ao mesmo tempo que a água batismal seja esse rio de água viva de Cristo em nossa própria vida, e nos faz também com Ele ressuscitar e ressurgir. Preparemos-nos, portanto, para a Semana Santa. Participemos bem das celebrações de nossas comunidades, nos seus horários próprios, a começar no próximo domingo. E que, assim como nós recebemos cinza nas nossas cabeças das palmas bentas do ano passado, recebamos as novas palmas, novos ramos, para acolhermos e anunciarmos Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe
proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.